Olá pessoal, continuando o nosso curso de anatomia da FASIG, sistema cardiovascular, vamos continuar falando do coração, a terceira aula sobre o coração, e hoje nós vamos falar sobre o controle do batimento cardíaco, quer dizer, o que determina o controle do batimento cardíaco e um pouco da circulação do coração propriamente dito, né? Bom, vocês devem imaginar que existe algum tipo de controle para o coração bater. Mas se você pegar, abrir o peito de uma pessoa, arrancar o coração e colocar em cima da mesa, por um tempinho ele continua batendo. Se você fizer isso com um sapo, ele passa bastante tempo, bate por bastante tempo. A gente, quando era moleque, no ginásio, no colegial, a gente fazia essa experiência com o professor de biologia, o professor Moisés. Ele abriu o coração, o sapo, tirava o coração, colocava na bancada e o coração ficava batendo ali. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, bastante tempo. Bom, se ele está batendo isolado do corpo, é porque a ordem para ele bater sai do próprio coração. Então, é exatamente isso que acontece com a gente. Nós temos um grupo de células que ficam no sistema átrio, entre o átrio, entre a veia cava, entre a veia cava e o átrio, nós temos um grupo de células que são o nosso marca-passo fisiológico. Quer dizer, essas células elas simplesmente dão uma ordem. Bata, 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 bata. Por isso é que quando eu tiro o coração e coloco em cima da bancada, ele continua batendo, porque quando eu tiro o coração, essas células continuam por um tempo vivas e continuam mandando o coração bater. Nós chamamos esse grupo de células de nó sinoatrial. Eles ficam lá em cima, na transição entre a veia cava superior e o átrio do coração. Então, você tem ali um grupo de células, que são o marca-passo fisiológico, que fazem o coração bater. Mas essas células, elas mandam bater num ritmo muito fixo. Bata, 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 bata. Quer dizer, quando você tem que ter um aumento do batimento cardíaco, porque você está fazendo exercício, porque você está apaixonada por qualquer outra coisa, você vai ter um outro sistema que vai assumir esse coração. Mas vamos continuar falando primeiro desse sistema. Então, primeira coisa é isso. Esse sistema emite uma ordem. Bata, coração. Bata, coração. A ordem de bater, como anatomicamente vocês perceberam, sai primeiro do átrio. Isso significa que o átrio ele vai bater primeiro do que o ventrículo, porque a ordem sai do átrio e depois vai para o ventrículo. Esse caminho faz através de um feixe chamado feixe de His. O feixe de His, então, é um caminho de células sensíveis dentro do coração que transmite esse impulso com mais facilidade, de maneira que o impulso se origine lá em cima no átrio e percorra descendo pelo septo, depois entrando para os ventrículos, de maneira que o ventrículo contraia. Esse estímulo é muito rápido. É tão rápido que se você não tivesse um mecanismo de freio, o coração bateria inteiro ao mesmo tempo. Quer dizer, o átrio contrairia ao mesmo tempo que o ventrículo contrairia. O que não funciona se for assim. Quer dizer, para o coração ser eficiente, primeiro o átrio tem que bater, para esvaziar e encher o ventrículo, para depois o ventrículo bater. Então tem que ter uma contração atrial e depois uma contração ventricular. Se acontecesse os dois ao mesmo tempo, a coisa não ficaria eficiente. Bom, mas como esse estímulo é muito rápido, tem que existir um mecanismo de freio, um mecanismo que faça com que primeiro o átrio contraia, para depois o ventrículo contrair. Primeiro, o termo correto, na verdade, é despolarização. Primeiro o átrio se despolariza e contrai, para depois o ventrículo se despolarizar e contrair. Então, lembrando, lá em cima, na chegada, aliás, da veia cava superior com o átrio, nós temos o nó sinoatrial. E um pouquinho mais para baixo, na transição entre o átrio e o ventrículo, nós temos um outro nó que chama-se nó átrio ventricular. E esse nó, esse grupo de células, ele trabalha um pouquinho diferente. Eles primeiro, quando chega o estímulo, eles falam: para, pode ir. Para, pode ir. Quer
Quer dizer, primeiro ele freia o estímulo para depois liberar o estímulo. Então, recapitulando, o estímulo para o coração bater sai do nó sinoatrial e quando chega no nó atrioventricular ele é freado para depois ser liberado. Isso permite com que primeiro o átrio contraia e depois o ventrículo contraia. Esse pequeno retardo que o nó atrioventricular produz no estímulo de batimento cardíaco é suficiente para haver um delay, para haver um tempo entre o átrio contrair e o ventrículo contrair depois. Se não existisse o nó atrioventricular, os dois contrariam ao mesmo tempo, porque o estímulo é muito rápido, e aí o coração não iria bater de forma eficiente. Então, o controle interno do coração se dá através do nó sinoatrial e do nó atrioventricular e é transmitido o estímulo todo para o coração bater através do chamado feixe de His. Essas são as estruturas anatômicas que o coração tem para bater, estruturas internas. Nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, que espalha o estímulo para o coração. Funções. Nó sinoatrial é o nosso marca-passo que diz bate, 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 bate. E o nó atrioventricular é o que diz espera, bate, Ele dá um delay, dá um tempo para que primeiro o átrio contraia e depois o ventrículo contraia. Bom, existe ainda o que nós chamamos de controle externo do coração. O controle externo do coração é dado pelo sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático e parasimpático. Esses sistemas, eles fazem o coração bater mais rápido ou mais devagar, com mais intensidade ou com menos intensidade, determinando a modificação do fluxo em função dos vários estados que a gente passa durante o dia, durante a vida. Então, é aquela história que eu sempre conto para vocês. Estou passeando com a professora Maria Elisa num campo de margarida, de repente tem uma vaca que olha para frente, abaixa a cabeça e vem na minha direção. Bom, o meu sistema nervoso simpático vai me preparar ou para correr ou para enfrentar a vaca, um dos dois, provavelmente para correr. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer meu coração bater mais rápido. Ele vai dilatar as artérias do coração, as coronárias. Ele vai fazer com que o coração bata com uma intensidade maior. Isso vai aumentar a minha pressão arterial. Tudo me preparando para ou enfrentar a vaca ou para sair correndo da vaca. Depois, nós vamos para o chalé, na frente da lareira, tomando vinho, comendo queijo. O que acontece? O meu sistema parasimpático vai fazer com que o meu coração bata mais devagar. Ele vai diminuir a minha frequência cardíaca. Ele vai diminuir a força de contração. Ele vai diminuir a minha pressão arterial. Então, esses dois sistemas, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles atuam sobre o meu coração, um controle externo, de maneira a preparar o meu coração para os diversos tipos de situações que eu tenho. Seja uma situação que eu vou sentar na frente da televisão para ver um filme, seja a situação que eu vou correr uma maratona, seja a situação que eu vou correr de uma vaca. Certo? Então, lembrando, o controle do coração se dá por dois sistemas. Um interno, que está dentro do coração, por isso que ele bate, continua batendo porque ele está fora do corpo, e o externo, o controle interno, sistema nó sinoatrial, nó atrioventricular e feixe de His. Nó sinoatrial é o marca-passo que diz para o coração bater, e o nó atrioventricular é o que diz para esse estímulo esperar um pouquinho para depois bater, para dar tempo do átrio e ventrículo baterem em tempos distintos. E o sistema externo é o nosso sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático e parasimpático, que determina ou que o coração bata mais rápido ou mais devagar, com mais força ou com menos força. Ok?